Oi, gente. Estamos aqui novamente em nossa quinta aula. E hoje ela vai abordar o seguinte conteúdo. Oração e período. O que é oração? Eu sempre ouço uma piadinha durante as aulas. A oração eu faço quando eu vou dormir. Sim, mas lá na língua portuguesa nós também temos esse conteúdo que é oração. O que é uma oração, gente? Oração é uma unidade constituída em torno de um verbo. Então, para eu ter uma oração, há necessidade de ter um verbo em minha frase? Sim. Então, essa oração ela vai girar toda aquela informação, todas aquelas palavras que estarão inseridas naquela frase, ela vai constituir uma unidade comunicativa. Aquela frase ela vai ter sentido ao ser falada e, especificamente, em toda oração tem que haver verbo. Oração é igual a verbo. Não havendo verbo em minha frase, automaticamente eu não terei uma oração. Ah, mas eu consigo me comunicar falando algo sem verbo? Sim. Se eu falar com vocês aqui, socorro, vocês irão entender? Com certeza. É uma unidade de comunicação? Claro que sim. Eu usei apenas uma palavra e ela é uma frase. E socorro não é um verbo. Então, portanto, essa frase que eu acabei de dizer, ela é uma oração? Não. Ela é apenas uma frase nominal, que não entra aqui em oração. Oração é aquela frase em que eu identifico um verbo dentro deste elemento, dentro desta unidade comunicativa. Entenderam o que é oração? E agora a gente vai partir para o período. Mas o que é período, gente? Período é constituído de certo? Uma ou mais orações, iniciando com letra maiúscula e terminando, tanto pode ser com ponto final, ponto de exclamação ou de interrogação. Então, o período, eu posso ter uma oração ou duas orações dentro deste meu período. Mas como que vai acontecer? Então, se eu tenho oração, quer dizer que eu vou ter que ter verbo dentro desta frase. Então, vamos lá. Exemplo, a criança brincou e depois dormiu. Eu tenho aqui um verbo, certo? Eu tenho a criança brincou, eu tenho uma ação que essa criança praticou. Eu tenho uma oração? Claro que eu tenho uma oração. Essas duas palavras aqui, ó, a criança, estão girando em torno do verbo brincar. Então, essa aqui é a minha primeira oração. Agora, vamos para a próxima oração. E depois dormiu. Esse depois aqui está girando em torno do verbo dormir. Então, essa aqui passa a ser, se a primeira informação da ação que a criança fez, a criança brincou, a outra informação é que depois que ela brincou, ela foi dormir. Então, eu tenho aqui uma segunda oração. Essas duas orações, elas formam um período. E o exemplo da oração com o verbo eu tenho aqui, ó, a criança brincou. É uma oração? Claro que é uma oração, pois eu tenho um verbo. Tendo um verbo, automaticamente eu tenho uma oração. E o que é período? Período é constituído de uma ou mais orações. Como é que eu vou somar a quantidade de orações? Através da quantidade de verbos ou de locuções verbais em que eu encontrar em minha frase. Então, se eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. Se eu tenho 3 verbos, automaticamente eu terei 3 orações. E toda essa unidade comunicativa forma o período.
Em nossas próximas aulas, a gente vai aprofundar um pouco mais, nós vamos saber quais são os tipos de períodos existentes, mas hoje é só. Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.